Oi, quinto ano, tudo bem? Hoje a Pró tá passando com uma aulinha de história. Hoje nós vamos trabalhar sociedade, mas antes de começar, eu gostaria que você fosse lá no seu livro e identificasse as páginas referentes a esse conteúdo de hoje. Vamos lá? Bem, esse conteúdo está presente nas páginas 39 a 41 do seu livro de história e as atividades que vocês irão realizar serão das páginas 42 e 44. Vamos lá? Bem, o homem é um ser social. Se repensarmos na questão dos homens que eram nômades e viviam em pequenos grupos, mesmo assim a gente percebe que o homem já tem essa necessidade de viver em grupo. Na sociedade em que nós vivemos hoje, por exemplo, seria complicado eu, como professora, viver numa sociedade em que eu não tivesse dentista, médico, advogado. Então a gente tem a necessidade dentro da sociedade de conviver com vários tipos de grupos sociais, tá? Por volta de 5.000 a.C. surgiram os primeiros povoados lá na Mesopotâmia e na África. Nesse período, a gente percebe que essas pessoas já se estabeleciam em áreas próximas a rios. Por quê? Porque isso ia facilitar a sua forma de viver. Na verdade, eles já estavam necessitando ali, quando deixaram de ser nômade, passaram a viver das plantações, da agricultura. Então, viver próximo a uma área ribeirinha já favoreceria o seu trabalho e a sua sobrevivência seria garantida, né? Então, eles caçavam, pescavam, desenvolviam atividades que, na verdade, eram bem, como é que eu posso dizer, típicas de situações em que eles viveriam no campo, tá? Então, com o desenvolvimento dos primeiros povos, vieram aí o controle das águas, dos rios, aí começaram a surgir a roda, a escrita, tudo isso foi transformando a vida dentro desses grupos sociais. Então, nos grupos, haviam sempre um mais velho, que era dotado de muita experiência, muito conhecimento, e ele era valorizado por conta disso. E a partir daí, gente, começaram a surgir o quê? O crescimento dos grupos sociais. Os homens começaram a casar, a constituir famílias. As propriedades nesse tempo eram coletivas, o que era de um era de todos. Mas com o surgimento das propriedades privadas, a partir do momento que começaram a haver casamentos, eles se preparavam, né, para formar família, então cada um queria ter o seu espaço. Então veio aí a ideia de ter propriedades privadas, e com isso começaram a surgir os primeiros problemas. Então começaram a haver brigas pelas melhores terras, as desigualdades começaram a surgir. As pessoas que viviam mais distante dos seus chefes, né, que não tinha aquela amizade, acabavam adquirindo terras mais ruins, menos improdutivas, né? E aí essas pessoas, como não conseguiam produzir e sobreviver, acabavam retornando aos seus antigos chefes e se submetendo a um ritmo de trabalho que era inadequado. Tá? Então os chefes, eles se tornavam ricos e tomavam as terras de outros povos, né? Com isso, gente, foram surgindo muitos desentendimentos, as guerras começaram a ocorrer, né? Então, para acumular riqueza e poder, eles entravam mesmo afiados na briga, na luta, né? E aí esses chefes, eles foram se tornando reis e, através do sistema de retribuição, tomavam conta de tudo, eram donos da situação. Aí começaram a surgir quem? Os escravos, adquiridos por meio de guerras, submetidas ao trabalho duro. Então, a partir daí foram surgindo o Estado, né? O Estado, ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração, a religião. Então, antes dos europeus chegarem ao Brasil, não existia essa presença de Estado. Os grupos eram seminômades, tá? Não tinham a noção do acúmulo de riqueza, né? Faziam o escambo. O que seria o escambo? A troca de materiais. Hoje eu não tenho um determinado material, você tem? Tenho, então vamos trocar. Então não existia aquela briga por dinheiro, aquela briga por riqueza, tá? Eles eram um pouco ingênuos. Então, com o surgimento da sociedade, foi entrando dinheiro, e aí tudo começou a se complicar, né? Se complicar entre aspas. Eles começaram a entender que a sociedade produzia riquezas e eles poderiam ganhar dinheiro com isso.
Então, hoje vivemos numa sociedade bem desenvolvida, temos a democracia, podemos escolher nossos governantes, isso facilita muito a nossa vida, né? Podemos trabalhar e adquirir o que necessitamos, diferentemente da sociedade dos primeiros povos, né? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realizem a atividade, mandem as fotos pra mim, tá? Um super beijo, ó. Tô morrendo de saudade, um abraço bem apertadinho, tá? Tchau!